bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que toca a vida de muitas pessoas. Nós falaremos sobre dependência emocional, que é um assunto que merece ser tratado com muito carinho e acolhimento. E para enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo, nós trouxemos aqui uma especialista, ela é neuropsicóloga, doutora Fabiana Fagundes, que vai nos dar um apoio ainda melhor neste assunto. Bem-vinda, doutora. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui com vocês. Obrigada, Valquíria. Obrigada também, Ludmila, pela oportunidade de a gente falar de um assunto que muitas vezes a gente está vivendo, não sabe como saiu, às vezes não sabe nem como identificar e vai perdendo uma possibilidade de construir boas relações ou uma vida mais leve, mais feliz, porque está vivendo uma dependência, né? Doutora, e deixa eu te perguntar, como que uma pessoa hoje, em qualquer tipo de relacionamento, seja ele matrimonial, seja ele familiar, ela pode identificar que está vivenciando uma dependência emocional? Seguinte, a dependência emocional, vamos pensar na palavra dependência. Dependência química, dependência de alimento, dependência de pornografia, tudo vem, a origem, a base ali, vamos falar, a base biológica, ela é a mesma. É uma produção de dopamina, dopamina é um neurotransmissor que ele nos traz o prazer imediato. Então, quando há um excesso e aí o corpo começa a viciar, o cérebro começa a viciar, eu me torno dependente. Na dependência emocional, eu sou dependente de quê? Eu sou dependente ou da aprovação do outro ou da presença do outro. Eu só sou feliz, eu só me sinto completo, eu só me sinto realizado se o outro me aprovar ou se o outro, sabe, me oferecer aquele afeto ou a presença do outro. Então, se eu me ver nessa situação, por exemplo, vamos pegar uma mãe dependente do filho, né, dependente emocionalmente. Se ela viaja e ela não consegue aproveitar uma viagem de lazer, experienciar histórias de vida sem a presença do filho, ela está desenvolvendo uma dependência emocional. No afeto, se eu só sou feliz, eu só me sinto realizada com o meu parceiro ali do lado, ou com a validação dele, se em outros contextos eu não consigo me sentir realizada, completa e feliz, eu estou vivendo uma dependência emocional. Então, primeiro que a gente precisa observar é o quanto eu consigo ser inteira nos momentos sem a presença daquela pessoa. Se eu não consigo, é bom que eu já comece a buscar alguns recursos ou um autoconhecimento para entender o quanto isso está me paralisando de ser eu mesma, né? A gente fala de individuação. Individuação é o quê? É eu ter a minha identidade independente do outro. Doutora, então só para a gente entender um pouquinho melhor, o principal ponto para identificar se eu estou numa relação de dependência emocional ou não, seria entender quais pontos eu me conecto comigo mesma sem aquela pessoa. Justamente, porque é assim, a dependência emocional ela vai se construindo, ela tem uma base ali na infância, existe um alicerce na infância, uma não validação das necessidades principais de uma criança até os 7 anos de idade. Validação, a segurança e também a questão de construção da autoestima daquela criança. E essa questão, tanto para o dependente quanto para o abusador, ela são alicerces familiares, vem da infância essa construção, ou é da própria personalidade? A questão do abusador, eu costumo dizer que o dependente emocional, a pessoa que traz esse chip, vamos dizer assim, essa programação mental, ela vai dar chip em quem se alimenta disso. O que é da match, né? O que é da match, assim, no sentido, ela vai se atrair. A pessoa que se alimenta da dependência do outro vai se interessar, vai ter atração por aquela que vai alimentá-lo. Certo. E eu que tenho essa dependência que desenvolvo, então se eu tenho esse alicerce, é natural que eu me atraia por alguém que vem se alimentar disso. Então, vira uma relação doentia. Isso acontece de forma inconsciente. Inconsciente, assim. Se as pessoas buscassem mais autoconhecimento, um entendimento de quem eu sou, do que eu gosto, o que eu permito, quais são os meus valores, até onde eu permito que vá comigo, ou seja, aprendesse logo na infância a colocar limites, a se posicionar, a entender quando o outro está invadindo o seu espaço ao ponto de tirar seu brilho, ficaria mais fácil, mas isso não se ensina. Né? A gente chama isso de autoconhecimento. Então, poucas pessoas buscam hoje o autoconhecimento. Pessoal, né? Prestem atenção no que ela está falando. A importância do autoconhecimento. Justamente, porque se eu não me conheço, eu não vou nem entender que o outro me manipula, eu não vou nem compreender, eu vou entender que é natural. Tem gente que chama dependência emocional de amor. Não é amor.
Amor é muito diferente, mas tem muita gente que entende, mas eu amo muito, mas não ama, eu sou dependente. E geralmente o abusador também não ama. O abusador, aí depende, vamos falar assim, tem um abusador que se alimenta disso Doutora, de uma desculpa forma te consciente. interromper, mas só para deixar claro, porque está começando a falar muito sobre abusador, e necessariamente não precisamos ter um abusador na dependência emocional, certo? Não. Então, nós não precisamos ter um abusador. Geralmente, a pessoa ela é dependente e nem por isso precisa existir a figura do abusador. A dependência emocional é minha. Se eu trago uma base de dependência emocional, pensa, se eu fui uma criança, na minha infância, as minhas necessidades de afeto, de validação e de segurança, elas não foram supridas, eu vou me tornar um adulto com muita dificuldade de lidar com a rejeição. E ela acaba se rendendo a qualquer situação. Justamente, quando eu tenho muita dificuldade, quando eu preciso da validação do outro, eu tenho dificuldade de lidar com a rejeição, é natural que eu atraia relacionamentos aonde essa pessoa vai trazer esse contexto para minha vida. Então, aí a questão do autoconhecimento, mas da sua pergunta, independente se existe o abusador ou não, eu posso desenvolver dependência emocional se eu trago essa programação de infância, vamos dizer assim, uma programação de crenças. Nas minhas relações, eu vou desenvolver uma dependência emocional. Com meus filhos, eu posso desenvolver uma dependência emocional. No trabalho, a gente pode desenvolver uma dependência emocional, ou nas relações afetivas. É mais comum na relação afetiva, porque na relação afetiva é quando a gente busca o que a gente chama de amor. E aí a gente começa a rotular e pensar, o que eu sinto é amor. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que esclarecer. Amor, gente, é paz, amor é cuidado. Um amor que traz muita insegurança, uma montanha russa de sentimentos, assim, tá muito bom, mas assim, fica 3 dias muito bom e um mês se sentindo humilhada, não vista, desqualificada. Isso não é amor. Isso também é um sinal de dependência emocional. E você acredita, doutora, que os estudos mostram que uma criação muito rígida, por exemplo, pode desencadear uma dependência emocional futura? Uma criação muito rígida geralmente é uma criação onde a criança não é vista. O que é não ser vista? É onde se preocupa muito com o prover na questão material, mas não se preocupa na conexão emocional. São aqueles pais que depois, quando chegam na adolescência, o adolescente não quer nem conviver com os pais porque não criou um laço de conexão. Então, essa criança ela não foi vista. Ela tem medo de quê? De ser rejeitada. Ela vai se tornar um adulto que ela vai fazer de tudo para não ser rejeitada, inclusive se submeter a relações abusivas. Certo. E quais seriam os prejuízos, além da pessoa dependente, para as pessoas que estão ao seu redor? Prejuízo, vamos lá, vamos pensar num contexto familiar. Num contexto familiar, prejuízo para os filhos. Porque os filhos vão conviver com uma relação totalmente disfuncional, uma relação tóxica, uma relação que não traz harmonia. Vamos falar da palavra harmonia, né? Então, dentro de um contexto familiar, os filhos perdem muito nesse contexto, por quê? Porque esse trauma que essa mãe traz, esse trauma que esse pai, e também pode ser vice-versa, porque também tem homens que são numa dependência emocional e a mulher que está no papel de abusador, né? Então não tem uma questão de gênero. Mas os filhos estão sendo vítimas dos traumas desses 2 adultos que não conseguiram amadurecer emocionalmente para poder constituir uma família. Então, no contexto familiar. No contexto de trabalho, uma pessoa que tem dependência emocional no contexto de trabalho, ela inclusive produz menos, né? Porque a cabeça dela, ela tá ali ruminando sempre aquela situação. E aí, muitas vezes, está deixando de produzir para ligar, para poder perseguir, para saber onde é que tá, o que está acontecendo, será que está me traindo? Aí sabe quando não consegue tirar o foco da cabeça, da ideia, daquele centro do universo que é aquela pessoa, aquela situação, até para produzir? Então, a gente perde muito. Quem mais perde, na verdade, é a pessoa que vive essa situação. É o próprio dependente, né? É o próprio dependente. A dificuldade dele reconhecer essa dependência, ele acredita que é por essa ausência desse acolhimento desde a infância ali, ou é por medo do julgamento também, ou é por medo de perder essa pessoa? Primeiro, começa o medo de perder. Vamos pensar na dependência. Vamos pensar no dependente químico. Primeiro tem que reconhecer. Na dependência química, o tratamento só começa quando o dependente olha e reconhece. Eu sou alcoólatra, né? Eu aceito que sou. Então, primeiro passo, digamos que reconhecer, aceitar. A aceitação, 50% do caminho. Porque a partir da aceitação, quando essa ficha cai, aí a gente começa a incomodar. Coisas que antes
passavam despercebidas, começa a falar, gente, mas por que falou assim comigo? Que Por coisa quê? chata. Que coisa. Aí começa, então, assim, primeiro é perceber, aceitar que aquela relação é disfuncional e que tem algo que, sabe, que não flui. Aí tá, a partir dessa aceitação, aí começar a dependência emocional, para a gente conseguir desconstruir ela, independente se eu vou buscar informação de onde, se a minha origem foi na infância, eu agora sou adulto. Na infância, eu não recebi o afeto, ou a validação, ou a segurança que eu precisava no meu processo de criação. Mas agora eu sou adulto, então agora eu trago essa responsabilidade para mim. Eu vou me oferecer isso, o afeto, a validação e a segurança que eu não recebi na infância. Quando eu começo, aí a gente começa a falar em construção de autoestima ou fortalecimento de autoestima. A autoestima não é só olhar no espelho e gostar do que está se vendo, ou seja, não é só a imagem. Ela, na verdade, ela tem pilares. Quando a gente fala em autoestima, alto valor. Eu gosto da minha história. Tem pessoas que não gostam da história que tem. Nem conta, tem vergonha. Eu olho no espelho, então eu gosto da minha história, eu respeito a minha história, eu vejo valor na minha história. Eu gosto da imagem que eu vejo, aí é a questão da autoimagem. Eu gosto da pessoa que eu sou. Eu me sinto uma pessoa que edifica, que chega nos lugares, ilumina. Não é ser uma pessoa boa, não gosto dessa palavra, mas uma pessoa que colabora, que contribui com o crescimento, que leva luz para os lugares mesmo. Soma, né? Que soma, justamente. Então, quando eu junto tudo isso, aí eu gosto de quem eu sou. Aí eu construí o meu alto valor. E com o meu alto valor, eu já não vou aceitar situações ou tratamentos que eu aceitava antes. Essa baixa estima, ela contribui muito para essa dependência emocional. Contribui porque quando aí vem, vamos pegar assim, se eu cresci sem essa base de entender o que é autoestima, de gostar de mim, eu cresci sendo julgada, vamos pensar uma criança, independente do gênero, mas que sempre engole o choro, você é burro. Quantas vezes a gente ouve isso? A criança não está conseguindo. Eu trabalho muito com criança neurodivergente, eles têm uma dificuldade de aprendizado no ritmo do divergente, né? E aí, os pais, geralmente, essas crianças escutam? Você é burro, você é sonso, você não acompanha nada, você não presta atenção em nada. Meu Deus, de novo você fez isso. Essa é a criação que, vamos pensar, que a nossa geração recebeu. Como é que se constrói? Como é que vai ter um adulto com autoestima se essa criança está aqui na cabeça? Cheia de conexões. Que ela é ruim. Então, tudo que ela fracassar, e nós vamos fracassar muito, gente, para Cristiano Ronaldo se tornar quem ele se tornou, ele fracassou, ele tentou. A gente começa a vida assim, para caminhar, o bebê cai várias vezes, né? Justamente, para fazer um belo gol que ele já fez em várias Copas, assim, ele treina aquela dimensão de movimento de forma exaustiva. Não tem como alcançar a excelência se não tiver a repetição, né? Justamente. É a repetição, é a resiliência. Eu tenho uma curiosidade muito grande, é se o terceiro, quem está de fora, consegue fazer alguma coisa positiva para essa pessoa que está vivendo essa dependência. E geralmente, esses terceiros de fora conseguem visualizar isso também? Visualizam, só que eles não falam, né? Eu já vivi uma relação de dependência emocional, muito investimento em terapia para conseguir ver. E quando eu saí, depois que as coisas que clareou, eu me lembro de um tio me perguntar, você percebia que você vivia uma relação abusiva de dependência emocional? Aí eu falei, não, por que o senhor não me falou? Ele falou, porque a sensação de quem está de fora, por que eles não intrometem? A sensação de quem está de fora é que, olha assim, é uma pessoa adulta, ela tem todas as cognições, são escolhas, ela sabe, né? São escolhas, ela sabe o que ela está fazendo. Então, eles não interferem nesse sentido, mas visualizam sim. Claro. Mas aí, você pessoal, acredita a gente traz a importância, tá? Dessa conexão entre mulheres serem de verdade, serem realistas, apoiarem uma a outra. Que foi o que a gente falou lá no comecinho. Mas eu vou repetir, eu consigo ajudar uma pessoa, eu visualizando, eu vislumbrando, tendo essa clareza, que essa pessoa próxima a mim está vivendo uma dependência emocional, eu consigo ajudá-la de alguma forma? Consegue, primeiro, ajudá-la a, não por meio de crítica, tá? Então, assim, eu penso e julgamentos, né? Julgamentos, nem crítica nem julgamentos. Como que você suporta isso? Porque geralmente é assim que a gente acaba ouvindo quando está passando, é o padrão. Como que você suporta isso? Você não está vendo que está fazendo isso? A gente vai se sentindo tão inferiorizada no processo que aí piora a situação, porque aí eu já não falo para ninguém. Eu vivo essa dor sozinha. Aí isso se torna maior, porque o abusador cresce ainda mais em cima de você. Então, primeiro, expor para pessoas que se confia. Claro, você não vai sair expondo sua vida para todo mundo, mas ter um grupo, ter uma rede de apoio é fundamental. Porque nessa rede de apoio,
provavelmente há o quê? Confiança. E ali, a partir daquilo, quando você expõe, ele falou isso, eu me senti de tal maneira. Hoje eu fui tratada de tal maneira e eu estou me sentindo muito para baixo. Quando eu exponho, o outro começa, não no julgamento, mas fala, olha, por que você não busca ajuda? Onde é que está sustentado? Porque aí o outro vai te ajudar a ver o quanto você é boa em várias coisas. Porque na dependência emocional, com o tempo, a gente começa a achar que a gente não é boa em nada. Que a gente não dá conta de nada, não dá conta de... Eu iria falar isso agora. Muitas vezes... É uma sensação que você não é capaz de nada. A pessoa se anula, ela acha que ela não tem capacidade de trabalhar, de cuidar da casa, de sair, ela não se vê tão bonita. Tem mães, tem relações que a mulher está tão fragilizada que ela acha que ela nem é uma boa mãe. Sabe? Que de tanto que ela vai ouvindo e vendo, e aquelas cobranças são cobranças sutis, né? São cobranças sutis, assim. Um pequeno erro se torna uma coisa grande. Tipo, como que isso aconteceu? Como que você fez isso? E aí chega nesse estado, então, ter essa rede de apoio que te ajuda a enxergar pelo menos uma luzinha do que está acontecendo, começa a, vamos falar assim, cavucar dentro da gente, assim, sabe? Entrar de forma muito intrínseca do tipo, peraí, será que eu sou desse jeito mesmo? Porque aí é nesse ponto que desperta a vontade, ou eu não falo nem vontade, é um vulcão que vem e te fala, eu preciso buscar ajuda. Aí você começa a buscar ajuda com terapia, às vezes com tarô. Enfim, a gente vai buscando os recursos dentro do que a gente acredita. Do que puder ajudar, do que puder, para a gente conseguir enxergar o que todo mundo já está vendo, mas a gente ainda... É como se tivesse uma cortina, sabe? E aí a gente começa aos pouquinhos a abrir essa cortina. Doutora, como nós falamos anteriormente, nós falamos que existem dependências emocionais, não só de relações homem-mulher ou relações homoafetivas, essa relação amorosa mesmo, mas relações de filho com mãe, mãe com filho, sogra com nora e assim por diante. Existe a possibilidade dessa relação que está doente mesmo, transformar-se numa relação saudável? É possível sim, gente. É possível com o amadurecimento de ambas as partes. Então, quando há uma consciência, quando desperta essa consciência, eu falo assim, que expande, né, a consciência, você percebe, expande e busca ajuda, o amadurecimento de um. Aí, muitas vezes, terapia individual de um, terapia individual do outro. Os dois precisam estar comprometidos com o processo. Então, e aí os dois vão amadurecendo ali, eles vão conseguindo melhorar a comunicação, ter mais clareza do que se sente, do que se quer, definir limites de forma clara e respeitosa, e aí a gente consegue reorganizar essa relação. Em relação afetiva, é mais difícil, por quê? Porque geralmente um está comprometido e o outro não está. Então, e aí é um caminho que tem que se seguir juntos com o mesmo propósito. Agora, em relação de mãe e filho, se houver das duas partes uma vontade, a gente entende que nossa relação está muito desgastada, que a gente não está conseguindo, existe uma dependência, vamos trabalhar isso junto? Aí é possível, quando as duas partes estiverem interessadas nesse amadurecimento. Doutora, além dessa dependência fazer muito mal psicologicamente, isso pode reverberar na saúde física da pessoa? O psicossomático, né? O corpo começa a falar. O corpo começa a falar. Porque o que eu geralmente, assim, eu sempre falo com os meus pacientes, gente, doença é uma bênção. Por quê? Porque é a doença que você começa a olhar para o que tem que ser visto, que é realmente importante, que é o seu emocional e o seu mental. Tem um livro que é muito interessante, que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É uma enfermeira, enfim, ela ouviu várias pessoas, né? Doutora Ana, ela ouviu várias pessoas que estavam ali no leito de morte, e aí ela vai narrando o que essas pessoas trazem da dor e dos arrependimentos que elas trouxeram, né? E que foi naquele momento, depois de uma vida, eu arrepio porque o livro é muito bonito, e depois de uma vida, e é naquele momento da passagem que a pessoa, parece que essa tal dessa cortina abre. Ela já não tem muito o que fazer a não ser aceitar o processo, porque ela não vai ter, talvez, mais oportunidade de vida. Mas ela consegue, pelo menos, reconhecer como foram as escolhas e o que ela poderia ter feito de diferente. Eu conheço a obra, exatamente, O Acender a Luz. É o Acender a Luz, justamente. Acender a Luz. É isso, né? E as pessoas também têm um estigma de que, eu tenho 40 anos, eu tenho 60 anos, vivi muito mal no meu casamento e ali eu me enterro em vida. Né? Porque eu vivi uma dependência emocional, eu não cuidei da minha vida profissional, eu não criei uma relação saudável com meus filhos. O que eu poderia fazer, doutora, quando estou com 45, 60 ou 70 anos, para aproveitar a vida? Porque enquanto nós estamos vivos, precisamos aproveitar, né? O que acontece? A morte, ela vai vir, a morte é uma realidade para todo mundo.
Eu costumo falar assim, gente, é que quando a morte chegar, que ela me encontre viva. É isso. Exatamente isso. Que ela vai chegar, e quando ela chegar, eu quero que ela olhe para mim e fale assim, olha, é uma pena ter que te levar, mas você tá... Por quê? Porque eu tô viva. Viva. Viva de viver do que eu quero, De do que eu amar a gosto, vida, de de amar querer. a vida, de querer viver experiências. Se eu tô, olha, pensa, se eu tô numa relação onde eu tô morta, apagada, que eu não brilho, que nada, que assim, eu tô viva? Não, eu tô Não. viva fisicamente, tô Uhum. ali, eu tô funcional, eu tô automático, né? Eu chamo de normose isso. Uhum. Eu tô na normose, eu tô vivendo, eu tô no normal do que se colocaram como normal. Mas viva, fazendo, produzindo, vivendo, amando, sentindo, com todo o direito que a gente tem das nossas percepções de sentir. Eu tô, não tô. E, doutora, e quanto a isso, que momento que eu posso dar um estalo? Falar assim, hoje eu não estou vivendo. O que eu poderia começar a fazer para despertar em mim? Porque eu sei que isso, eu tenho um caminho a percorrer. Quando eu preciso me reerguer, quando eu estou doente emocionalmente, eu preciso saber me reerguer. E é muito difícil, porque é a mesma coisa de eu começar a andar, eu começo a engatinhar, depois eu começo a me equilibrar. Quais seriam os primeiros passos que eu preciso fazer para eu começar a me reerguer, para eu ter uma saúde emocional? Que é um processo longo também, eu acredito. Para chegar nesse processo do adoecimento, ele é um processo longo. Então, para a gente desconstruir esse processo, também exige persistência, exige coragem. Sempre me emociono muito com as pessoas que eu acompanho, que se submetem a trilhar esse caminho, porque exige coragem, sim. É um deserto, ele é solitário. Muitas renovações. Muitas renovações. Tem que estar muito aberto para deixar morrer várias camadas da gente, para a gente conseguir entrar nessa nova dinâmica e permitir que o novo aconteça. Mas, de uma forma bem prática. Tem muitos anos, já está há alguns anos, vivendo um vazio, uma sensação que a vida não acontece, que nada acontece, sabe? E sempre com aquele vazio. Eu vou falar uma metáfora, eu gosto muito de metáfora. Sabe uma corrente que no início era meio levinha, parecia um cinto? Aí ela vai ganhando camadas, a corrente. Aí, quando chega aquele momento que você tem a sensação que você está arrastando uma corrente muito pesada, que inclusive você diminuiu sua velocidade porque ela está pesada demais, é o momento de você... De alerta. É o momento de alerta de começar a buscar, a tirar a corrente, aí você vai tirando gominho por gominho, você não tira de uma vez, porque foi muito tempo para construir aquilo, né? Então você vai desconstruindo. Primeira coisa, você está numa relação tóxica, mas não consegue sair, porque não é fácil sair. Não é fácil sair, é uma coisa... Busca ajuda e começa a reconstruir, tijolinho por tijolinho, o gostar de você. Olhar no espelho e falar, você é foda, você é massa, você é maravilhosa. O gostar de você, né? Você consegue. Você vai começar aquela sementinha que está sequinha dentro de você, porque a semente está lá dentro da gente. Ela está seca, porque faz muitos anos que não está sendo regada. Você começa a regar. Você com você mesmo, você é massa. Se você perceber que está muito difícil sozinho, aí, no meu ponto de vista, sempre entra espiritualidade. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. De você estar de bem com a natureza. De você buscar ajuda, assim, muitas vezes psicológica, às vezes até psiquiátrica, de você construir, se você não tiver uma rede de apoio de pessoas que você confie, para que consiga, através do olhar dela, você se reconhecer, porque quando a gente está nesse estado, a gente não se reconhece mais, a gente não se vê. Então, você vai fazendo essa dinâmica e vai começando a regar essa sementinha que está tão desnutrida, e aí você vai ganhando força. E é essa força que vai te tirando desse lugar. E vai te dando fôlego, né? Fôlego. Todo mundo fala assim, o que eu devo fazer? Igual eu acabei de te perguntar também, fiz a repetição. E o que não fazer? Continuar onde está. Doutora, do jeito que está. É aceitar, acomodar. Mas quais seriam esses hábitos que eu preciso começar a enterrá-los? Todos os dias, eu preciso não fazer isso mais. Um hábito de dependência emocional. Entender primeiro qual é a origem, o que aquela pessoa, de uma forma bem aqui prática. Tá, eu estou vivendo uma relação, tá pesado, o que me conecta a essa pessoa da qual eu tenho dependência emocional. Essa conexão faz bem ou não? Justamente, aí começam as perguntas. Essa conexão, ela me rega, ela me alimenta ou ela me enfraquece como ser humano? Me enfraquece, ok. Vou começar, aí assim, o cérebro, gente, e toda vez que o cérebro te trouxer uma informação, você questiona a informação e se você quiser sair daquela dinâmica, você faz diferente, desafia, confronta. Tá, então, eu só sou feliz se fulano me falar que eu tô bonita.
Você vai se arrumar e vai começar a sair, ou vai olhar no espelho e vai falar, você tá maravilhosa. Você vai pedir para uma pessoa que você conhece, uma amiga, fala assim, me fala se eu tô linda, tá maravilhosa. Você vai começar a fazer o contrário. Se eu tenho dependência com o filho, por exemplo. E aí, onde eu for, eu levo meu filho. Começa a deixar ele com alguém de confiança e ter alguns momentos sozinha. É difícil? É. Vai dar aquela agonia? Vai, mas sustenta. Sustenta porque passa. E por que essa mãe, voltando agora nessa relação de dependência emocional da mãe, por que essa questão da mãe achar que só ela vai dar conta? Por que ela não pode confiar? Ela fala, eu estou terceirizando, estou delegando. Mas não, é necessário até para a relação do filho com outros parentes ali, com outros familiares, né? A própria sociedade nos julga muito. Isso é cultural, nos julga social. muito. Por quê? Vamos lá, gente, vamos deixar de romantizar, já que a gente não vamos jamais vamos romantizar. Vamos deixar de romantizar? Engravidar não é fácil, não, gente. Não, é difícil. O gerar é muito difícil. Gerar é difícil. É muito cansativo. O amamentar é cansativo. Você tá sentindo aquela vida dentro de você. Você ama aquela vida, apesar de toda a beleza. Porém, aquela relação de conexão, ela vai se construir quando o bebê sai, você olha no rostinho e fala, nossa, lembra o fulano. Quando ele começa a sugar e você começa a olhar, aí você começa a se identificar e a criar esse laço mais forte. Sabe? Enquanto tá ali sendo gerado, seu corpo está se transformando, sua mente está se transformando, tem um monte de hormônios diferentes e aquele rebuliço dentro do seu corpo, e você tendo que lidar com aquilo tudo. E aí, muitas vezes, o que acontece na sua pergunta? Aí se romantiza muito. E nesse romantizar, tem muitos assuntos que viram tabus, que não se fala. Não pode se falar. Não se fala. Se uma mãe fala, eu estou cansada. Eu já ouvi uma mãe, por você ver o tanto que é de tabu. Ela tem uma filha que tem autismo nível 3, e aí no consultório ela um paciente, e aí ela se emocionou muito, chorou, ela falou, às vezes eu me sinto muito culpada, porque eu tenho vontade, às vezes, de me matar e matá-la. Gente, outro dia eu vi uma notícia de uma mãe que matou, que ele se matou. E não é um caso isolado. Não é isolado, é sentimento, isso acontece. Mas aí ela falando aquilo num pesar tão grande, eu falei, deixa eu te falar, o fazer, eu sei que você não vai fazer porque você tem controle emocional, você entende. Mas o sentir é genuíno. Porque é realmente muito pesado. A gente reconhece que é pesado. Vamos lidar com essa dor, mas não tente manipular como se essa dor não existisse ou se sentir culpada porque você se sente assim. Aceitá-la também, né? Tanto que na gestação, a maior preocupação da mãe, né, é vir uma criança atípica. Justamente porque a gente sabe que criança, dentro do padrão da normalidade, já é cansativo. Não adianta romantizar. Justamente. Tá? Mas o que a gente mais ouve é o seguinte, a mãe ter esse medo por faltar e não ter ninguém que vai cuidar dessa criança. Exatamente, é o maior medo. E aí é uma questão realmente muito, muito mais de social, de se cobrar uma perfeição. Eu sou mãe, eu tenho que ser perfeita, meu filho vai ter que ser perfeito, a criação tem que ser perfeita. E aí a gente não posso falhar em nada. E aí o não romantizar é reconhecer que eu também sou um ser humano em construção, eu tenho os meus limites, que eu também tenho as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, as minhas sombras para serem olhadas. Então eu vou educar e vou criar essa criança, vou passar os valores para essa criança dentro da minha estrutura e do que eu conseguir, sem essa cobrança. Sabe? Sem esse olhar de que eu tenho que ser perfeita. E esse olhar, ele se constrói justamente no social. Porque você falou o julgamento. Fulano fez daquela maneira. Porque também olha o jeito que ela cria. Porque também não sei o quê. Então a sociedade alimenta isso, E a gente precisa criar essas crianças também para o mundo, não para a mãe. As crianças, aí é que está o perigo de se desenvolver uma relação de dependência emocional com o filho, porque você vai se tornar uma mãe ultra protetora, criar um ser humano dentro de uma bolha, e esse ser humano, quando ele for para o mundo, ele vai sofrer mais que os outros, porque ele vai ter poucas ferramentas para lidar com que ele volta na dependência emocional. E eu vejo pela própria aceitação. O prejuízo da criança é muito maior do que o da mãe. Eu falo, o dependente, muitas vezes ele está doente, mas ele adoece muito mais a vida do outro. Mas a gente que é mais sofre, Ludmila. Mas eu falo por vivência também, assim. A doutora comentou, falou assim, olha, eu já tive essa dificuldade, eu estava num relacionamento ruim. Eu também, quando eu tive filho, eu fui dependente emocionalmente dele, eu não deixava ninguém fazer nada. E é um arrependimento grande que eu tenho. Eu achava que só a relação teria que ser construída forte somente essa maternal, e não é.
E não é. Ele tem direito também, os familiares também têm direito de ter essa relação, que é saudável. Então, eu tive muito isso também. Você falou assim, Ludmila, porque a gente tem essa dificuldade de enfrentar nossos monstros, nossas sombras. Todos os dias a gente precisa melhorar e ir enfrentando isso sem julgamento. Porque quando a gente até reconhece nossos erros, nós somos julgados. Somos. Gente, julgamento é uma forma, é uma autodefesa de alguém que não consegue fazer também. E como nós mesmos entendemos esse julgamento. Porque muitas vezes, Como é que esse julgamento chega até em mim? E como ele me atinge. Porque o julgamento, ele está sustentado num preconceito. Um preconceito é algo que eu não tenho conhecimento, que eu não vivi. Então, assim, quando eu julgo o outro, eu não sei qual foi o caminho que aquela pessoa fez, eu não sei quais emoções, quais vulnerabilidades, o que faltou para aquela pessoa na infância, a gente não sabe. Então, eu julgo a partir da minha lente. Então, o julgamento... Aí o outro que está sendo julgado, ele vai receber esse julgamento, ele vai permitir que esse julgamento atinja ele dentro da vulnerabilidade ou da baixa autoestima que ele tiver, porque se eu estou com a autoestima elevada, eu vou fazer vou ter esse discernimento. Esse julgamento parte do olhar, do teu olhar, não do meu olhar. Você pode falar, a Fabiana está super envelhecida, eu de repente olho no espelho e me sinto super nova, mas aí é o meu olhar e o seu olhar não interfere na maneira que eu me vejo. Por isso a necessidade de a gente realmente... Gente, quando a gente pensa em ter filhos, eu sei que não é a realidade, mas seria o ideal. Primeiro, eu vou buscar e vou olhar para os meus traumas. Ah, mas eu já tive e não olhei. Mas aí o filho é justamente uma forma, uma relação que está se construindo também, que vai te cutucar todos os dias para você olhar para os teus traumas. Olha, porque a gente vai se tornar melhor. Não replicar nos filhos esses traumas. Justamente. Doutora, eu acho que eu falei, talvez eu estou até só mudando o jeito de perguntar. Mas é porque, como eu tenho uma conexão muito grande com pessoas com idade mais avançada, eu percebo que elas acham que já acabou. E por isso que eu te perguntei. Eu posso reconstruir relações? Eu posso reconstruir minha relação com meu filho? Eu posso reconstruir minha relação com a minha mãe? Ou com meu marido, que tem muitas pessoas que têm 50 anos de casamento e estão uma dependência mútua ali, mas que se agridem verbalmente o tempo todo. Eu consigo fazer essa transformação, começando por mim, que muitas vezes as coisas mudam quando a gente muda, né? A transformação começa primeiro pela gente. Toda vez que vamos lá, que eu olho para o que eu posso me melhorar, sem querer melhorar o outro. A gente não melhora, a gente não muda nada o outro. O outro, dentro de um contexto dele, em algum contexto que ele se sentir ali, ele pode buscar e pode não buscar também. Mas quando aí você está falando se eu posso, quando eu trabalho em mim um amadurecimento emocional, quando eu trabalho em mim uma autoestima, quando eu trabalho em mim um posicionamento, suponhamos que é dentro de um lar onde eu sou a pessoa que sempre não tive voz ativa. Mas eu começo a me posicionar. Muitas pessoas têm muito medo de se posicionar porque falam, mas vai criar conflito, eu não gosto de conflito. Eu falei, olha, tá, não vai criar conflito no sentido porque o outro vai discordar. Posicionar não é brigar, gente. Posicionar é você deixar claro que aquilo para você não tá bom, que aquilo para você tá te machucando. E o outro, pelo amor, ele pode sim fazer uma alteração de comportamento. Mas essa mudança da pergunta que você fez, melhorar esse relacionamento, primeiro eu melhoro o relacionamento comigo. Sabe, eu busco em mim olhar para as minhas dificuldades, olhar para essas sombras que eu tenho e enxergar o tamanho que elas estão, se elas estão muito grandes ou muito pequenas, e a partir disso acolhê-las. E aí eu começo a mudar a maneira que eu me trato, a maneira que eu relaciono comigo. Por exemplo, geralmente quem é muito exigente com o outro, com o filho, é muito perfeccionista. Então, primeiro uma exigência comigo, aí eu quero que os outros também sejam, porque eu sou muito exigente, eu faço tudo perfeito, para mim tudo é correto, o outro também tem que ser. E aí sofre, porque de repente o outro não está tão comprometido com esse tanto de perfeição. Então, primeiro eu vou flexibilizar em mim, do tipo, também não preciso me levar tão a sério, também eu posso ser mais leve, eu também não preciso ser tão ferro e fogo, ou de outra parte, também não preciso ser tão mansa no sentido de mansidão, de não movimentar. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não vou criar confusão, não. Não, deixa. Deixa não, gente, tá indo para debaixo do tapete. Uma hora isso vem à tona, e aí, se a pessoa não buscar essa voz ativa, nesse sentido de se posicionar, de realmente se reconstruir, Aí vem a tal das doenças que a gente estava falando, né? As doenças psicossomáticas. O corpo, ele adoece de tanto que você foi negligenciando suas emoções e seu estado mental. Doutora, e esses feminicídios que vêm acontecendo
eu não sei, eu não posso falar que eu não vi os estudos neuropsicológicos quanto a isso. Eles advêm da dependência emocional ou não necessariamente? Eles advêm de um machismo estrutural. Aí tá, tem casos que vem uma dependência emocional, por exemplo, a mulher vive numa relação em que ela apanha, mas ela não sai. Vamos dizer assim que a situação ela é mais complexa, né? Dependência emocional, dependência financeira. Muito se fala que a mulher que apanha do marido ou da relação que ela está vivendo ali, porque ela gosta. Tem uma E as fala pessoas, uma fala bem machista, que bem fala machista, a mulher que apanha mulher de porque bandido, gosta. né? Como fala. Tipo Apanha mulher de porque bandido. gosta. Então, relação de marido e mulher, não meta a colher. Ela tá apanhando porque gosta. Só que aí tem toda uma história ali por trás. A gente tem que desconstruir essa frase. Ela é uma frase, ela é machista, ela é sustentada nesse machismo estrutural. Chega a ser maldosa. Não é só machista, ela é maldosa. Chega a ser maldosa. Porque eu não acredito que ninguém goste do ruim. Ninguém gosta do ruim. Exato, ninguém gosta. Gente, ninguém gosta do ruim. Muitas vezes a gente até fica dentro de uma situação. Porque tem na psicologia a gente fala do ganho secundário. O que seria o ganho secundário? O ganho secundário é assim, tá tudo muito ruim, mas lá fora, mas eu desacredito tanto de mim que mesmo apanhando, melhor ficar aqui, porque lá fora, aqui eu tô apanhando de um homem, lá fora eu posso apanhar de 5, lá fora eu posso apanhar da vida. Então eu vou ficando aqui nessa situação. Então muitas questões, de morte, acontecem, a questão do feminicídio, nesse processo de... Primeiro, às vezes, não acreditar, ou acreditar, aí vem a questão da dependência emocional ou codependência. Ele vai melhorar, porque geralmente quando vem um ato de violência, depois vem um arrependimento, e aí se pede desculpa, geralmente é uma dinâmica que vira assim, e a mulher vai se alimentando daquilo, assim, ele vai melhorar, lá fora é pior, eu dependo financeiramente, eu tenho os meus filhos, nós temos os filhos, ele me bate, mas pelo menos ele é um bom pai, não deixa faltar nada em casa, e aí vai se tornando esse ciclo vicioso, e mesmo eu sendo independente financeiramente, se eu estou numa relação assim, é difícil sair, imagina se eu ainda também tenho dependência financeira. Então, esse é um problema social. Eu acho muito covarde quando alguém fala em briga de marido e mulher, ninguém mexe a mulher, porque é covarde, porque é como se isso não fosse um problema social. Só que isso é um problema social. Ele é um problema social porque ele envolve crianças que estão sendo educadas dentro desse contexto familiar. Então, ele envolve essa mulher que não tem um pé de igualdade, assim, de força física e nem de força emocional. Ela está numa situação vulnerável. Ela está numa situação vulnerável. Ela é vulnerável, e aí, então, você deixar essa pessoa lidar sozinho com essa agressão, com esse problema, e ainda julgar... É injusto. É injusto. É injusto. É covarde, covarde. Doutora, eu estou muito feliz, estou muito rica de informação até agora. Então, assim, eu estou gostando muito de te ouvir, aprender um pouco mais, me colocar nas situações que eu posso ter as minhas sombras para serem enfrentadas, certo? Eu queria que você desse algumas dicas também para as mulheres, além de que estão sofrendo dependência emocional, mas estão, assim, desacreditadas de si mesmo, tanto no campo profissional quanto no campo emocional. Beleza. Eu gosto muito, tem, assim, algumas coisas práticas que a gente pode fazer, assim, para começar a se gostar, a se, sabe, a ver mais cor na vida, né? Primeiro, gente, se for uma questão química, se a gente está falando de uma pessoa que... Vamos buscar ajuda e entender. Se estiver numa questão de depressão, tem que buscar ajuda, porque depressão é uma disfuncionalidade química. Eu iria até perguntar isso. Né? Quais as consequências para o corpo dessas relações? É uma rigidez. O que a gente sente no corpo? Muita dor, sente mesmo, assim, muita dor nessa parte da região da nuca, uma dor nas costas. Muitas vezes os joelhos também, eles ficam mais doloridos, digamos assim, porque são partes muito de sustentação do corpo, são os químicos. E aí, então, a pessoa que vai vivendo nesse estado de alerta recorrente, porque uma pessoa que vive sempre sendo vítima de uma violência, ela está no estado de alerta, tem uma parte do cérebro dela que está sempre em alerta, sabe o pisar em ovos, tipo, não vou falar, vou ficar quietinha, vou ficar encolhida. Porque pode começar uma guerra a qualquer momento. A gente consegue perceber no corpo até, se a gente estuda um pouquinho só de expressão corporal, é um corpo mais fechado, um corpo mais rígido, uma fala mais assim, sabe, arrastada. E em relação a dores, uma dor no pescoço, uma dor nas costas, essa questão do joelho, porque o corpo enrijeceu. Não é só a idade, não, né? Não é a idade, não. Isso aí é muito... pode falar com pessoas que geralmente que vivem essa situação de violência, elas trazem
porque o corpo, ele enrijeceu devido a esse estado de alerta, o cérebro está sempre ali no parasimpático, que é o do alerta, da ação do cortisol, não consegue relaxar e começa a manifestar também em dores físicas, né? E para o mental? Quais são as consequências para a saúde mental da mulher Depressão, ou da pessoa? Depressão, transtornos, muitos transtornos de personalidade, mas muito depressão. Então, pessoas que vivem muito em situação de dependência emocional, em situação de vítima, né, de violência doméstica, são pessoas que elas... E aí é bem interessante porque no dia a dia é aquela pessoa que está ali, está trabalhando na tua casa, está sorrindo, ela tá se afogando. tá falando coisas e tá sorrindo. Aquilo é a máscara que se usa para poder não ser disfarçar, julgada, não ser julgada. justamente para não ser julgada e disfarçar o que está acontecendo. E muitas vezes ela tá ali se afogando. Mas quando ela afogando. é a pessoa que chora no chuveiro, é a pessoa que está deitada do lado do agressor e está chorando do outro lado, e ele não está nem vendo, ou se está ouvindo, está fingindo que não está escutando. Doutora, quando eu falo assim da saúde emocional, que eu te peço as dicas para a pessoa que está adoecida, eu até excluo o físico, porque a gente vê muitas pessoas lindas que estão suicidando, que estão vivendo, lindas, com corpos esculturais, com rosto impecável, e estão adoecidas. O que eu posso fazer se eu me encontro adoecida? Procurar ajuda. Se você se pega nesse estado de muita tristeza, tristeza é uma emoção que ela é muito útil, assim como a raiva é útil e tem a sua funcionalidade, né? Mas a tristeza, o corpo ele é muito inteligente, ele se autorregula. Se a sua tristeza ela não está sendo autorregulada e ela está se arrastando de uma profundidade, e ela começa a te paralisar, paralisar de sonhar, paralisar de realizar projetos, de coisas que antes você gostava e você olha e você pensa, já não gosto mais disso, nada te motiva. Não tem mais nenhum hobby, né? Nada te motiva, o sorriso do seu filho não te motiva, você está num estado depressivo, porque já houve uma alteração química no seu cérebro, aí precisa buscar ajuda do psiquiatra, não tenham preconceitos com psiquiatra, porque ele vai te ajudar, muitas vezes o remédio vai ajudar ao cérebro a se autorregular, porque ele já não está conseguindo mais sozinho. Terapia, e aí terapia dentro da psicologia, para você se autoconhecer e se fortalecer para conseguir sair dessa dinâmica, porque a única pessoa que vai conseguir fazer isso por você é você mesmo. Você pode ter uma rede de apoio que essas pessoas vão te ajudar para facilitar o processo, mas o caminhar, o movimento, ele é da pessoa que está vivendo essa situação. Então, procura essa ajuda. Se tiver amizades, fortaleçam essa amizade, esse vínculo, para poder compartilhar, justamente. Porque a gente vê muitas vezes pessoas que estão nesse estado de dependência emocional, elas têm dificuldade de construir vínculos fora dessa pessoa que é ali a fonte de dependência dela. E aí isso também é uma coisa a se olhar e a se questionar. Tipo, eu não tenho... Por que eu não consigo criar vínculos com outras pessoas? Porque nós somos seres humanos e a gente tem essa facilidade, essa habilidade, né? E essa dependência emocional faz com que a pessoa, além dela afastar-se das amizades, ela afasta-se da família também. Também, sim. Porque, pensa a dependência. Gente, eu sempre gosto de comparar com o dependente químico, porque o dependente químico, ele se afasta da família. Quanto mais ele está na dependência, mais ele vai se afastando, se isolando. Muito daquilo. É só aquilo que satisfaz, é só aquilo que satisfaz. Não precisa... O dependente químico, no auge ali da dependência, ele não lembra de se alimentar, ele não bebe água, nada. Ele só precisa da droga. Né? Doutora, eu estou muito feliz. Eu acredito que a gente tem muitos assuntos a serem tratados. Nós vamos poder enriquecer tanto a nós, de maternidade, até a nós mesmas, como as pessoas que É. vão nos acompanhar. Eu tenho certeza disso. Estou muito agradecida. E falo em nome da Valquíria também. Não tinha pessoa melhor para começarmos, viu? Você enriquece as nossas vidas e vai enriquecer mais ainda o nosso caminhar e das pessoas que estão nos ouvindo, que estão junto com a gente. Segurem em nossas mãos, que iremos crescer muito, todo mundo aqui junto, todo mundo com a gente, tá bom? Nós vamos deixar, para não ficar também desgastado, nós vamos deixar, logo a gente volta, daqui uns episódios a gente volta agora com outro assunto, mas sempre voltado para o crescimento da pessoa em si, certo? Por mais que nós tenhamos um programa voltado para as mulheres, quem não pode melhorar hoje em dia, né? Todo mundo tem a necessidade, né? Eu agradeço muito. Você ia falar alguma coisa, né? Eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, duas mulheres que eu admiro, duas mulheres que eu vejo de um empoderamento, e um empoderamento no sentido de ter voz. Então, assim, a iniciativa de vocês é justamente resgatar a voz das mulheres, e uma voz que muitas vezes nos é tirada, assim, que a gente não tem espaço para colocar essa voz e falar e mostrar e realmente
sabe, delimitar o nosso espaço, a nossa capacidade. Então, Além estar da aqui... voz, doutora, a nossa expectativa é trazer também... Esqueci. Não, olha só, ela não esqueceu. O nosso foco principal aqui é enriquecer o nosso próximo assunto com a doutora Fabiane. Vamos ter vários, mas é a dificuldade da mulher na ascensão de cargos de liderança, de chefia. O porquê que a gente se bloqueia tanto? Porque nós mesmos colocamos empecilhos. É porque a mulher, para chegar lá, ela acha que tem que ser perfeitas, né? E o homem Ou ela acha que tem que mas ter tem uma questão de autoestima, porque o menino, lá na criação do menino, ele já é tipo, vai, você é capaz, e vai, não. A menina é assim, cuidado, você vai cair, ai, cuidado, não pode, cuidado, vai mostrar a perninha, não, sabe assim? Então, nós mulheres, a gente fica assim, a gente tem um monte de conhecimento. Acho que eu vivo me olhando e às vezes me questionando e pensando, mas eu sei tanta coisa, peraí, calma lá, né? Era isso que eu ia falar, trazer o conhecimento. O autossabotador, né? Então, a gente tem que estar frequentemente se lembrando do que é capaz, e o homem não. Eu conheço homem, por exemplo, quando ele vai para um cargo de líder, conheço histórias assim, e que ele não tinha todo o conhecimento para estar lá, mas ele falou, não, eu sei. Assumiu. E aí ele sabia o caminho, ele foi trilhando. Eu falava assim, consertando avião voando. Mas ele foi. Agora, pega uma mulher. Pra gente fazer isso, a gente... nós vamos trabalhar isso. E o episódio, eu acho que um episódio só não será suficiente. Não será suficiente. Porque nós vamos trabalhar isso, nós vamos plantar a semente em todo mundo que nos ouvir. Principalmente as mulheres, trazendo para elas esse valor. Tá bom? Doutora, obrigada, eu que agradeço. Estamos muito felizes, obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa. Segurem nossas mãos aqui pra gente vai ficar mais forte, ninguém né? solta a mão de ninguém, né? Exato, a mão de ninguém. Mulheres unidas. Isso.